Você já parou para pensar que talvez a maior arma de uma guerra moderna não seja um míssil, nem um drone, nem uma bomba guiada por satélite? A maior arma hoje é a dúvida. A capacidade de fazer com que milhões de pessoas não saibam mais o que é real e o que é mentira. E é exatamente isso que está acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto o Oriente Médio pega fogo e o mundo inteiro sente as consequências. Deixa eu te contar o que está por trás de tudo isso, porque a história é muito maior do que estão mostrando nos noticiários. No dia 12 de março de 2026, as contas oficiais do governo israelense publicaram um vídeo de Benjamin Netanyahu fazendo um pronunciamento sobre a ofensiva militar contra o Irã. Parecia mais um discurso de guerra, daqueles que a gente já se acostumou a ver. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Antes que o vídeo completasse 24 horas no ar, uma avalanche de postagens tomou conta das redes sociais. Gente de todo canto do planeta apontando para um detalhe específico. Num determinado frame do vídeo, a mão direita de Netanyahu parecia ter 6 dedos. E a partir daí, o caos se instalou. Deepfake, inteligência artificial. Netanyahu está morto. Israel está mentindo. As teorias se multiplicaram numa velocidade que nenhum gabinete de comunicação conseguiria acompanhar. E como se isso não bastasse, veio outro ingrediente. Yair Netanyahu, o filho do primeiro-ministro, um sujeito que praticamente vivia nas redes sociais, publicando de 30 a 40 mensagens por dia, simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa digital. Desde o dia 9 de março, nenhuma palavra. E quando o filho de um líder de guerra some das redes no meio de um conflito armado, a imaginação das pessoas faz o resto. As especulações saíram do controle. Mas antes de entrar no debate sobre se o vídeo é real ou falso, sobre se Netanyahu está vivo ou morto, eu quero que você se faça uma pergunta diferente. Uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Por que chegamos a esse ponto? Por que a humanidade perdeu a capacidade de confiar no que vê com os próprios olhos? E mais importante ainda, quem ganha com essa cegueira coletiva? Porque enquanto o mundo gastava energia discutindo dedos e frames de vídeo, uma guerra de verdade estava acontecendo. E é dessa guerra que precisamos falar. No dia 28 de fevereiro de 2026, Israel, com apoio direto dos Estados Unidos, lançou uma operação militar massiva contra o Irã. Não foi um ataque isolado, não foi um bombardeio estratégico limitado. Foi o início de uma campanha de guerra em grande escala, que no seu primeiro golpe matou o homem mais poderoso do Irã, o líder supremo Ali Khamenei, atingido em Teherã. O presidente americano Donald Trump não apenas confirmou o envolvimento dos Estados Unidos, como se vangloriou publicamente, dizendo que era uma grande honra ter participado da eliminação da liderança iraniana. Desde aquele dia, as Forças Armadas americanas
atacaram mais de 5.000 alvos em território iraniano. Esse número não é especulação, é do próprio Comando Central dos Estados Unidos. 5.000 alvos em menos de 3 semanas. Qualquer pessoa que entenda minimamente de conflitos armados sabe que isso não é uma operação cirúrgica. É destruição em escala industrial. E aqui na América Latina, alguém pode pensar que isso é um problema do outro lado do mundo, que não tem nada a ver com a gente. Mas tem tudo a ver. E eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Antes, porém, preciso te contar o que aconteceu com o Irã depois que seu líder foi assassinado, porque essa parte da história é tão surreal que parece roteiro de filme, só que é a mais pura realidade. Depois da morte de Khamenei, o Irã precisava de um novo líder supremo. E quem foi escolhido? Mojtaba Khamenei, o próprio filho do Ayatolá assassinado. Ele assumiu o cargo pouco mais de uma semana após a morte do pai. Numa situação normal, isso já seria complicado. Uma transição de poder em tempo de guerra é sempre caótica. Mas a situação está longe de ser normal. Mojtaba Khamenei, 56 anos, segundo informações que vazaram de Teherã, está hospitalizado em estado grave na UTI do Hospital Universitário Sina. Ele foi ferido num ataque aéreo. E aqui vem a parte mais perturbadora. Fontes dentro da capital iraniana afirmam que o novo líder supremo do Irã não sabe que é o líder supremo do Irã. Ele não tem conhecimento da guerra. Não sabe que membros da sua própria família morreram. Ele possivelmente está inconsciente. O ministro da Defesa americano, Pete Hegseth, confirmou que Mojtaba foi ferido. O próprio Trump disse não ter certeza se o novo líder iraniano ainda estava vivo. Então me responde uma coisa. Se o líder supremo de um país com 85 milhões de habitantes está numa cama de hospital, sem consciência do que acontece ao redor, quem está apertando os botões? Quem está tomando as decisões militares? Quem está comandando um exército que continua disparando mísseis? Porque entre o dia 28 de fevereiro e 4 de março, foram registradas mais de 90 tentativas de ataques iranianos contra Israel. Cerca de 20 acertaram áreas civis. Pelo menos 10 pessoas morreram. Alguém está dando essas ordens, e ninguém sabe exatamente quem. Historicamente, quando um país entra em guerra com um vácuo de liderança, o resultado nunca é bom. Nunca. Porque não se trata apenas de mísseis e contra-ataques. Trata-se de estruturas de poder que desmoronam em tempo real. E quando essas estruturas caem, o que vem depois raramente é paz. O Iraque nos ensinou isso. O Afeganistão nos ensinou isso. A Líbia nos ensinou isso. Derrubaram Saddam Hussein e o que surgiu foi o Estado Islâmico. Derrubaram Gaddafi e a Líbia virou um território sem lei. A pergunta que ninguém em Washington quer responder é simples. O que vem depois do Irã? Agora vamos voltar ao vídeo e à polêmica dos dedos. Porque por mais absurda que pareça,
Essa história revela algo profundamente importante sobre o mundo em que estamos vivendo. No dia 15 de março, 2 dias antes de eu falar com você, Netanyahu publicou um novo vídeo. Dessa vez, não estava atrás de um púlpito, estava num mercadinho de rua, aparentemente comprando um café. Alguém ao redor comentou que os canais de notícia estavam dizendo que ele tinha morrido. Netanyahu olhou para a câmera e respondeu com ironia: Estou morrendo de vontade de tomar um café. Pronto, caso encerrado, certo? Os verificadores de fatos confirmaram: Netanyahu está vivo, com base nessa publicação de 15 de março. A história dos 6 dedos foi explicada como uma ilusão causada pelo ângulo da câmera. Tudo resolvido. Ou será que não? Porque o que essa polêmica inteira nos mostra é que vivemos numa era em que governos podem perder o controle da narrativa em questão de minutos. O único frame mal interpretado foi suficiente para que metade da internet decretasse a morte de um chefe de Estado. E isso aconteceu não porque as pessoas são burras ou ingênuas. Aconteceu porque a confiança foi destruída. Foram décadas de mentiras oficiais, de guerras justificadas com provas fabricadas, de governos que diziam uma coisa e faziam outra. Nós, aqui na América Latina, conhecemos essa história melhor do que ninguém. Quantas vezes os Estados Unidos intervieram na nossa região com justificativas que depois se provaram falsas? Quantos golpes foram apoiados em nome da democracia que nunca chegou? A desconfiança que as pessoas sentem em relação aos governos não é paranoia, é memória. Mas aqui está o problema. Quando essa desconfiança legítima não encontra análise séria para se apoiar, ela vira terreno fértil para desinformação. E aí, tanto Teherã quanto Tel Aviv, tanto Washington quanto Moscou, podem plantar a narrativa que quiserem. E é exatamente isso que está acontecendo. O próprio Trump acusou o Irã de usar inteligência artificial como arma de desinformação, alegando que os iranianos fabricaram imagens de barcos-bomba falsos atacando navios que não existem. Ao mesmo tempo, o chanceler iraniano Abbas Araghchi disse à CBS News que o Irã nunca pediu cessar-fogo e nunca propôs negociações, que estão prontos para se defender pelo tempo que for preciso. Trump, por sua vez, afirma que o Irã quer fazer um acordo. São duas versões completamente opostas da mesma realidade. Qual é a verdadeira? E será que alguma delas é inteiramente verdadeira? Mas agora vamos ao que realmente machuca. Vamos ao que chega no seu bolso, na sua mesa, na sua vida cotidiana. Porque essa guerra no Oriente Médio não é um evento distante que acontece num mapa. Ela já está mexendo com o preço de tudo que você compra. O Estreito de Hormuz, aquele pedacinho de água entre o Irã e a Península Arábica, é por onde passa 20% de todo o petróleo do mundo. E esse estreito está em crise. Os guardiões da Revolução Iraniana
declararam que nenhum litro de petróleo passaria por ali e avisaram: esperem o petróleo a $200 o barril. $200. Até agora, o barril já ultrapassou os $100. Nos Estados Unidos, o galão de gasolina subiu 24% em menos de 3 semanas desde o início da guerra. 24%. Agora pensa no que isso significa aqui para a gente. No Brasil, na Argentina, na Colômbia, no México, em qualquer país da nossa região, o preço dos combustíveis acompanha o mercado internacional. Quando o barril sobe lá fora, o litro sobe aqui. E quando o combustível sobe, tudo sobe junto. O frete do caminhão que leva comida do campo para a cidade fica mais caro. O custo de produção de qualquer coisa que depende de transporte aumenta. E no final da cadeia, quem paga é o consumidor. É a dona de casa que vai ao mercado e percebe que o óleo de cozinha subiu de novo. É o trabalhador que abastece a moto para ir trabalhar e vê que o tanque consome cada vez mais do salário. Mas não é só combustível. Cerca de 1/3 do comércio global de fertilizantes passa pelo Estreito de Hormuz. Nitrogênio, fósforo, potássio, os nutrientes básicos que fazem a agricultura funcionar. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e depende pesadamente de fertilizantes importados. Se esses embarques forem interrompidos durante a safra, estamos falando de uma crise alimentar que não vai distinguir entre rico e pobre, entre esquerda e direita, entre quem apoiou essa guerra e quem se opôs a ela. E o que os líderes mundiais estão fazendo? Trump declarou vitória num comício no Kentucky. Disse que ganhou a guerra na primeira hora. Mas o exército israelense informou que se prepara para pelo menos mais 3 semanas de bombardeios, com milhares de alvos ainda na lista. Isso não é vitória. Isso é uma guerra que está apenas esquentando. A Rússia declarou apoio ao Irã. A China se posicionou contra qualquer ataque ao novo líder supremo. Trump convocou aliados para enviar navios de guerra ao Estreito de Hormuz. Austrália e Japão recusaram. A Alemanha disse que a OTAN não tem papel ali. Os aliados estão hesitando. E quando aliados hesitam no meio de uma guerra, é porque sabem que o buraco é mais embaixo do que o líder quer admitir. Existe um padrão que se repete na história e que precisamos ter a honestidade de reconhecer. Uma potência militar entra com força total, destrói tudo pela frente, declara missão cumprida e depois fica atolada por anos numa guerra sem saída. Aconteceu no Vietnã, aconteceu no Iraque, aconteceu no Afeganistão. Em todos esses casos, a parte fácil foi a destruição. A parte impossível foi a reconstrução. Os ataques contra o Irã começaram quando o regime já estava fragilizado internamente.
Protestos massivos no início de 2026, economia em frangalhos, infraestrutura colapsando. Mas um regime fraco derrubado não garante que algo melhor vai surgir. Muitas vezes o contrário acontece. O vácuo de poder atrai o caos, e o caos atrai atores ainda piores do que o regime que caiu. Mais de 140 pessoas morreram no Irã, pelo menos 15 em Israel, 13 soldados americanos, 20 civis nos países do Golfo. Por trás de cada número tem um nome que ninguém vai pronunciar no noticiário. Tem uma mãe esperando uma ligação que não vai chegar. Tem uma criança que vai crescer sem entender por que o pai não voltou. Tem vidas inteiras apagadas, enquanto o mundo debatia se um político tinha 5 ou 6 dedos numa imagem pixelada. E quem ganha com tudo isso? Não emocionalmente, não ideologicamente, financeiramente. As empresas de armamento estão com as ações nas alturas. As petroleiras registram lucros recordes. Os governos que estavam afogados em crises internas, de repente, têm uma narrativa de segurança nacional que justifica qualquer coisa. O capitalismo em crise não desaparece, ele se reinventa. E uma das formas mais eficientes de se reinventar é através da guerra. Porque a guerra destrói o que existe e permite que novas estruturas surjam. E nesse processo, quem já tem poder consolida ainda mais poder. O que está em jogo aqui não são os dedos de Netanyahu. Não é o silêncio do filho dele nas redes. O que está em jogo é o mundo que vai sobrar depois que a poeira baixar. E o tipo de pessoas que nós vamos escolher ser diante de tudo isso. Porque no final das contas, quando a fumaça dissipar e os contratos de reconstrução forem assinados, as mesmas perguntas vão estar esperando por nós. Quem lucrou? Quem pagou o preço? E por que deixamos acontecer de novo?